Salve, galera do PVT, estamos aqui com o mestre Rorion Gracie, aqui, pô, no dia dos 20 anos de aniversário do UFC. O que passa pela sua cabeça quando você lembra de tudo que você passou, veio vender hambúrguer, chegou a dormir na rua, todo o perrengue que você passou, para hoje em dia ser esse maior show do mundo aqui? Valeu a pena, porque é o tal negócio, você tem um sonho, tem uma visão, tem uma esperança de fazer alguma coisa acontecer e você vê o resultado disso, é a coisa mais gratificante que existe. Portanto, eu estou extremamente satisfeito e orgulhoso pelo trabalho que eu comecei e hoje em dia o mundo abraçou essa ideia. Inicialmente a ideia era provar a superioridade do jiu-jitsu, né, Rorion? Hoje em dia, como é que você vê o UFC? Como é que você vê o UFC como esporte? Que na época não era um esporte, era um desafio de estilos, onde o seu objetivo era mostrar a superioridade da arte do seu pai, do Carlos Gracie. Como você vê hoje o UFC? Hoje é um show de entretenimento, claro, então as pessoas vão lá e fazem aquela competição, trocam pancada para cima e para baixo e tal, mas não é a mesma coisa. Como você disse, não é uma comparação de estilos mais, porque todo mundo pratica arte, várias artes, né? Inclusive o jiu-jitsu, que era a minha ideia de promover essa arte, e hoje, como existe uma comparação de estilos, o cara ganha hoje, perde amanhã. De qualquer maneira, continua sendo um show de muito entretenimento e eu acho que é o show mais quente que existe no momento, sem dúvida, é o UFC. É o tipo de evento que o pessoal quer ver e a audiência cada vez aumenta mais e eu satisfeito, porque como tive a ideia inicial de plantar essa semente, quanto mais a árvore cresce, melhor eu fico na parada. Uma pergunta também que todos os grandes nomes aí foram feitas, essa pergunta, que é: qual o momento que mais marcou o UFC para você? Você, poxa, participou de várias edições, qual a luta mais marcante, possivelmente do teu irmão, o momento mais marcante da história do UFC para você? Eu tenho a impressão que foi o Royce com o Dan Severn, foi uma luta muito excitante, muito empolgante, porque estava todo mundo achando que o Royce por baixo aquele tempo todo, o negócio ia acabar, mas ele deu um grande exemplo das possibilidades do jiu-jitsu, e mesmo estando naquela posição aparentemente de inferioridade, ele virou o jogo e ganhou com o triângulo, e foi uma luta clássica, muito impressionou todo mundo e a mim também, claro. Eu sabia que o Royce tinha condição de se dar bem, quer dizer, apostei no meu cavalo, ele ganhou, fiquei muito feliz com isso. Ora, a gente sempre teve uma preocupação, né, dos americanos esquecerem de onde isso tudo começou, né? Começou com o seu pai, começou com o seu Carlos, quer dizer, como é que você vê isso hoje? Você acha que é claro para as pessoas o reconhecimento a vocês, a história da família Gracie? Sem vocês, quer dizer, a gente não tinha todos esses cartazes aqui na parede? Eu acho que o respeito e o reconhecimento pelo trabalho dos Gracie não diminuiu, ele continua crescendo. Apesar das pessoas às vezes não falarem tanto nisso, eu acho que todo mundo sabe que as raízes vêm da família Gracie. Tanto que nós criamos o GracieUniversity.com e para você ter uma ideia do prestígio do alcance da marca Gracie, do nome Gracie, a Organização das Nações Unidas, a ONU, tem 193 países afiliados a ela. A Gracie University tem 196 países, ou seja, a gente é bem-vindo em mais países do que a ONU. Portanto, o mundo está sabendo disso, o trabalho meu, da família, de irmãos, primos, tios, alunos e amigos, continua crescendo, promovendo o jiu-jitsu brasileiro, e isso vai ter pano para as mangas e trabalho para muita gente por muitos anos. Portanto, eu estou muito satisfeito com isso. O fato de não se falar em Gracie o tempo todo, pode não falar no Gracie hoje, mas amanhã o pessoal volta e da cambalhota tem gerações novas crescendo aí e o negócio não vai parar tão cedo. Ontem tinha até um fã com a camisa Hélio Knowles, né, com a camisa do seu pai ali, reconhecendo, inclusive emocionando o teu irmão com a camisa Hélio Knowles e falando, lembrando aqui que sem o seu pai isso aí não tinha começado. Claro, se não fosse o Hélio Gracie, esse negócio não estava aqui, a gente não estava aqui hoje falando sobre isso, e o trabalho tem que ser esse, promover uma arte marcial maravilhosa, compartilhar com quanto mais no maior número de pessoas possível, porque a pessoa, quando tem a confiança que o jiu-jitsu proporciona, tem uma outra maneira de olhar a vida, melhora a vida da pessoa. Então esse trabalho não é só de ensinar a pessoa a brigar, mas é de ensinar a pessoa um jiu-jitsu para ele ter tão confiante que ele não precisa brigar. E é por isso que a gente continua esse trabalho, como eu disse, não só aqui na Academia Gracie, mas em outras academias no jiu-jitsu do mundo inteiro. A ideia é perpetuar esse trabalho maravilhoso e compartilhar essa arte com o maior número de pessoas possível. Olha, uma ideia que eu acho assim uma grande virada em termos de marketing da sua apresentação do que era o jiu-jitsu pro americano, no momento que só se acreditava em Bruce Lee e luta em pé, foi a abertura do Gracie Next. Eu nunca te perguntei isso, sempre tive curiosidade de perguntar isso. De onde surgiu aquela ideia do leão correndo atrás da gazela, né, para mostrar exatamente que o rei da selva define uma luta derrubando, passando a guarda e pegando o pescoço? Rapaz, é uma ideia brilhante que eu tive, engraçado você dizer isso, até o diretor de cinema John Milius achou que a ideia era muito boa também, porque é um exemplo clássico da pessoa não querer ficar tentando brigar com o outro de longe, um soco, um pontapé, o que for. Você tem que abraçar o cara, levar para o chão, e às vezes você vê o leão segurando o pescoço da gazela ou do animal que for, e ele segura e fica estrangulando devagarinho e espera, quer dizer, não tem pressa.
Quando o animal, o veado ou a gazela começa a se esfarecer, aí que ele finaliza o movimento e termina o jantar dele. Mas a ideia é exatamente essa, você não ter pressa, você fazer a coisa de uma estratégia, de maneira que você consiga pegar o adversário, levar ele para o chão e esperar, porque o tempo está do teu lado. O jiu-jitsu é a mesma coisa. Então, foi um negócio baseado na natureza, mas a gente faz isso quase que instintivamente. E hoje em dia o pessoal faz isso também. Quando quer finalizar uma luta em termos de chão. O que você vê às vezes é que as pessoas que treinam jiu-jitsu 20 anos e começam a aprender um pouco de boxe, soco, muay thai, o que for, vão num vale tudo de hoje em dia, por exemplo, como existe, a gente vê muito, e eles resolvem usar o soco e o pontapé, caindo numa falha perigosíssima, porque às vezes ele luta com um cara que tem 20 anos de muay thai ou de boxe, querem trocar em pé, e nessa que eles acabam fazendo um erro e dando oportunidade para o adversário para nocauteá-los. Quer dizer, minha fé continua sendo no jiu-jitsu e a ideia tem que ser abraçar o adversário e levar para o clinch e levar para o chão, para que a luta seja finalizada de uma maneira objetiva, com golpe, e não com socos e pontapés, porque você sempre está vulnerável a ser nocauteado da mesma maneira. Quer dizer, essa é a minha observação quando eu vejo o pessoal que jiu-jitsu começa a querer trocar em pé, é meio arriscado. Mas você não concorda que hoje está muito mais difícil derrubar? Quer dizer, o cara do jiu-jitsu, na época de vocês, obviamente, que não havia o cross-training e tal, era uma coisa para derrubar. Hoje em dia a galera treina muito, os lutadores treinam muito wrestling. Você não acha que é importante que o lutador de jiu-jitsu faça a parte em pé também, para ficar, nem que seja para ficar mais esperto na luta em pé, e também treine wrestling? Que ele tem que ficar mais esperto e consciente da distância. É importante aprender a socar soco por causa disso, isso eu acredito. Mas o fato da pessoa hoje em dia trocar em pé e correr o risco do nocaute existe exatamente porque são rounds de 5 minutos. Se você não tivesse o round de 5 minutos, a história era outra, porque você podia agarrar o cara e ter tempo para cozinhar ele no chão. Mas como realmente as regras mudaram, os tempos mudaram, está tudo diferente, é importante que ele saiba um pouco de soco e pontapé também. Mas eu acho que não é boa ideia, estrategicamente falando, se ele tem 6 meses, 1 ano de trocação em pé, para trocar em pé com um cara que saiba aí, 20 anos de experiência, é essa hora que ele se expõe. Em todo caso, é dentro do ringue que eles vão mostrar esse negócio, a gente vê resultados variados, e eu só desejo sorte para todo mundo, porque todo cara que sobe no ringue é um herói para mim e merece meus parabéns. Quem é teu lutador predileto hoje? Quem é um cara que você mais admira hoje dentro do octagon? Eu, infelizmente, não assisto o UFC com consistência bastante para saber quem é o melhor, entendeu? Um Saint-Pierre desse, eu sei que é um atleta profissional muito dedicado, mas você não pode desmerecer um Hendricks também, que fez uma luta esforçada, é um cara que tem altamente bem preparado. Então, para dizer o fulano é o melhor favorito, na minha opinião, eu não vejo o UFC, eu não assisto regularmente o UFC. Desde que eu pulei fora do evento em 95, eu talvez tenha assistido 2 ou 3 lutas, entendeu? Quer dizer, eu não estou mantendo keeping track, eu não estou mantendo como é que se diz, acompanhando regularmente para poder saber quem é o cara que, na minha opinião, que é o melhor. Você vê os caras que estão ganhando, o Anderson Silva desse faz um bom trabalho, depois vem o Vanderlei Silva, e quer dizer, cada esses caras vão subindo e vão descendo aos poucos. Eu tenho que dar parabéns a quem está no topo, mas sabendo que ele pode cair a qualquer momento. Portanto, como eu disse, todos eles, na minha opinião, são grandes lutadores e merecem os meus parabéns, porque o fato de ter disposição para entrar no ringue para trocar com alguém já é um herói. Você vê alguém na família Gracie hoje, quer dizer, o filho do Rickson está chegando, o Kron, né? Teus filhos fizeram excelentes lutas lá. Você vê alguém aí futuramente com possibilidade de levantar o nome da família Gracie dentro do octagon? Eu sou contra a ideia de Gracie fazer vale tudo atualmente. Levantar o nome da família Gracie, eu acho que não é bem o comentário, porque o nome da família Gracie já está lá em cima. Pelo contrário, a gente tem muito mais a perder hoje em dia. Porque com round de 5 minutos e todo mundo sabendo de jiu-jitsu, que é o nosso trabalho de promover a arte para o mundo inteiro, a gente tem mais a perder do que a ganhar. Se a gente vai e ganha, grande coisa, o Gracie ganhou. Se perdeu, os Gracie perderam. Quer dizer, eu sou contra totalmente a ideia. Eu acho que os Gracie já demonstraram a eficiência do jiu-jitsu. E hoje em dia não é questão de ser Gracie contra o fulano de tal. É porque todo mundo, como pratica jiu-jitsu, são todos guerreiros da mesma bandeira. Então, não há necessidade de lutar. Eu sou contra essa ideia. Obrigado pela entrevista, Rory. E parabéns por tudo que você fez aí por esse esporte. Obrigado, campeão. Vocês também, tudo de bom. Saúde.